Então é o seguinte, semana passada a gente finalizou a gerência de escopo. Ao final da gerência de escopo a gente elaborou a primeira ferramenta de gestão de projetos que a gente aprendeu, que foi a, vamos ver se vocês ainda recordam, EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Então a estrutura analítica do projeto mostra o produto e os subprodutos do projeto, de uma forma gráfica que a gente consiga visualizar e entender com facilidade, captar o que o projeto vai fazer com facilidade. Agora a gente vai passar para a segunda área do conhecimento de projetos, que é a gerência de tempo. E agora a gente também vai usar uma ferramenta, só que ela vai ser desenvolvida como EAP lá no final. E a ferramenta que a gente vai desenvolver para a gerência de tempo é o cronograma do projeto. Programa, aquele mesmo que vocês veem na frente dos prédios, em construção, de alguma empresa que eu sempre falo, né, tem lá as barras de tempo de acordo com cada uma das etapas do projeto. Então o que a gente vai fazer agora, o que a gente começa hoje, que é trabalhando essa lista de atividades, vai chegar lá no final como um cronograma de projeto. A gente vai gastar bastante aulas nisso aqui, vocês vão ver que é muito mais complexo fazer um cronograma do que se parece. Embora depois seja igual a andar de bicicleta, depois você aprende também, fica fácil de fazer as etapas, cada uma delas. Mas tem uma sequência meio chatinha de etapas, a gente vai passar por cada uma delas. Sem ser essa aula, pessoal, a próxima aula vai ser provavelmente a aula mais difícil dessa disciplina. Aliás, hoje é a aula 13, a aula 14 e a aula 15, embora talvez fique uma antes, daí uma outra depois, ainda não sei como é que vai ser direitinho, mas são as aulas mais difíceis que vão ter com certeza nessa disciplina. Falo por experiência de outros semestres. Peço para vocês avisarem quem normalmente não vem, porque quem vem está aqui já, né? Mas para procurar não faltar essas duas aulas, porque elas vão ser cruciais para fechar a aula da N2 e para o próprio projeto que vocês vão fazer. Então uma aula onde a gente vai trabalhar a ideia de sequência em projeto. Você deve ter notado que várias vezes alguém perguntava, professor, tem que ser na ordem? Eu falava, não se preocupem com ordem, não se preocupem com sequência. Porque vocês vão ver que em gestão de projetos a sequência ela tem a ver com outra coisa. Né? Não tem a ver com ordem, tem a ver com dependência. Eu vou explicar isso direitinho, mas é uma aula crucial. Mas vamos começar pelo começo. A primeira etapa da gerência de tempo é a definição das atividades. Só lembrando que a gerência de tempo é responsável por controlar os prazos do projeto. Então lembrar que no projeto não adianta trabalhar só com o prazo lá no final, a exemplo da monografia, mas a gente trabalha com prazos intermediários, para que você possa ir garantindo ao longo da execução do projeto que você vai atingir aquele prazo lá no final. Isso é a gerência de tempo. Então hoje a gente fala da definição das atividades. Como entradas para essas etapas, para essa etapa, pessoal, que é definir as atividades do projeto, a gente vai ter a EAP, então a gente vai precisar do que vocês fizeram na última aula, vou devolver para vocês na hora que a gente começar o trabalho. A gente vai precisar da declaração do escopo, que é aquela descrição do produto que vocês fizeram, também vamos utilizar aquela informação. A gente vai usar, pessoal, e esse é o mais importante, embora aqui no nosso exercício não sirva para nada, mas no dia a dia de uma empresa que trabalha com projetos é o mais importante, informações históricas. Por quê, gente? Quando vocês forem montar a lista de atividades de vocês vão ver que tem uma sequência de atividades que vocês vão definir. Aliás, uma lista de atividades que vocês vão seguir aqui. E que esse meu projeto, por exemplo, é uma pesquisa de mercado. Se eu for fazer uma próxima pesquisa de mercado, pode até variar o que vai ser pesquisado, mas as etapas vão ser as mesmas. Ou seja, eu posso aproveitar projetos anteriores para fazer o projeto atual. Então isso é informações históricas aqui, normalmente é o mais importante. Imagina o mesmo exemplo de novo. Você vai construir, se toda vez que uma construtora fosse fazer um prédio, ela tivesse que desde o começo elaborar lista de atividades. Não precisa, não tem muito segredo, não vai mudar tanta coisa assim. Então você aproveita muito informações históricas quando vai fazer a sua lista de atividades. Aí as restrições e as premissas do projeto, principalmente restrições, para saber até onde ir, e a avaliação especializada. Lembrando que a avaliação especializada não é nada de outro mundo, é só alguém que entenda e conheça da área. Então, se é uma pesquisa de mercado, alguém que já tenha trabalhado com pesquisa alguma vez. Se é uma construção de um prédio, alguém que já tem experiência como engenheiro. Então é importante você ter alguém assim para definir corretamente as atividades do projeto. Com essas entradas em mãos, vamos partir para ferramentas técnicas. Aqui, a gente vai usar a mesma técnica da nossa última aula, que é a técnica da decomposição. Com a diferença que na última aula a gente pegou o produto do projeto e a gente fez uma decomposição para encontrar os subprodutos do projeto. Na aula de hoje, a gente vai fazer a decomposição do que, pessoal? Na aula passada, a gente decompôs o produto em vários subprodutos. O que a gente vai decompor agora são os subprodutos para que a gente chegue nas atividades do projeto. Então vocês não vão notar que existe uma sequência aqui, ó.
uma série de atividades executadas entregam um subproduto. Uma série de subprodutos entregues entregam um produto. Então o caminho que a gente faz quando vai fazer um projeto é olhar primeiro para o produto, do produto decompor para os subprodutos, dos subprodutos decompor para as atividades. Tá? Então a aula de hoje é exatamente fazer essa decomposição. E ele coloca também como ferramenta modelos de projetos anteriores. Claro, se você já tem um modelo pré-pronto, ótimo, aproveite ele. Usa a mesma sequência de atividades que você já viu anteriormente. Os modelos agilizam muito o serviço. E como saídas, que é o que eu vou pedir para vocês me entregarem hoje, a lista de atividades do projeto. Quando vocês forem fazer a lista de atividades de vocês, eu vou pedir para vocês já fazerem a lista com esses 4 campos. Por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar para preencher esses campos. Então, para que vocês não precisem refazer a lista, como vocês estão me entregando e eu estou devolvendo, para que vocês não precisem refazer a lista de novo, refazer a lista, é só preencher os campos depois. Então, apesar de a gente não trabalhar com aqueles 2 campos hoje, eu queria que vocês já montassem a lista nesse formato. Eu queria que vocês preenchessem um número, que é um código para cada atividade, e um nome para esta atividade, para essas atividades. Não precisa, pessoal, pensar em ordem, não precisa se preocupar com isso vem primeiro ou isso vem depois. Tá? Vamos listar as atividades e dar um número para cada uma. Esse número também não é a ordem que elas vão ser executadas, vocês vão ver que vai ser tudo diferente. Mas só um número para que a gente identifique ela com facilidade. Isso vai ser importante mais para frente. Vocês vão ter que acreditar em mim, mas vai ser importante que cada atividade tenha um número específico. E além da saída da lista de atividades em si, eu coloquei aqui atualizações na EAP. Dá uma virada no caderno de vocês, pessoal, nas saídas da aula passada. Vejam para mim quais eram as saídas. EAP, que a saída era a estruturalista do projeto, e atualização da declaração de escopo. Porque às vezes na hora de desenhar a EAP, você viu que na sua descrição do produto você esqueceu de colocar alguma coisa. Então você desenha a EAP certa, atualiza só na declaração de escopo. Agora a gente vai fazer um segundo passo, a gente vai pegar os nossos subprodutos do EAP e vai transformar em atividades. E pode ser que a gente veja que a gente esqueceu alguma coisa. Pode ser que a gente veja que a gente colocou alguma coisa a mais. Então, caso a gente faça alguma mudança na nossa lista de atividades, automaticamente temos que atualizar a nossa EAP. Se houver atualização na EAP, automaticamente temos que atualizar a nossa descrição do produto. Lembra quando vocês me perguntaram se podia trocar o projeto? E eu falei, pode trocar, mas toda vez que trocar, tem que voltar fazendo tudo para trás. Então é aqui que a coisa começa a ficar demorada. Se chegar na aula de hoje ou na próxima e falar, não gostei desse projeto, quero trocar. Então tem que voltar fazendo cada uma das etapas. Tá? Então a metodologia ela prevê essas mudanças, que elas acontecem. Ninguém já começa o primeiro dia de projeto imaginando tudo que vai ser feito. Inclusive eu pedi para vocês no primeiro dia já descreverem tudo aquilo, eu vou colocar vocês para comparar aquilo com o projeto que vocês vão entregar no final. Vocês vão ver que tinha várias coisas que vocês nem notaram, nem perceberam, se esqueceram, que vão se tornar bastante importantes lá na frente. Então, essa é a parte teórica, vou entregar o trabalho para vocês. Pessoal, então como que vocês vão montar agora a parte prática do exercício de hoje? Como que vocês vão montar a lista de atividades de vocês? Tá? Vocês estão identificando as atividades do projeto. Um detalhe, vocês vão notar que todas as atividades, elas começam com verbos no infinitivo. Tá? Diferente da EAP, que normalmente eram substantivos, porque eram subprodutos que você estava entregando, as atividades são ações. São coisas que você executa. Então, é sempre legal utilizar um verbo, assim como são os objetivos geral e específico lá no mundo. Tá? Então, sempre utilize o verbo. Mas tudo bem, Kenneth, como que eu vou identificar as minhas atividades? Peguem a EAP de vocês, vou desenhar a minha EAP desse projeto rapidinho. O projeto é uma pesquisa. Eu tenho como subproduto deles, eu tenho o questionário, eu tenho a ida a campo e eu tenho a análise. Então o que vocês vão fazer, pessoal? Eu queria que vocês olhassem para cada subproduto de vocês ser entregue, quais são as etapas que você tem que cumprir. Então ali já é a decomposição. Então olha só, para eu entregar o meu subproduto questionário, eu preciso só elaborar o questionário. Uma única atividade é o suficiente para que eu entregue esse subproduto. Agora, ir a campo, o segundo subproduto, para eu ir a campo eu preciso calcular uma amostra, preciso contratar pesquisadores e preciso aplicar no campo. Então, esse trabalho da decomposição é o que eu preciso fazer para entregar cada subproduto.